18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, muito boa noite pra vocês, 100,7. Hoje é quarta-feira, hein, pessoal? Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2020. Nós estamos mais uma vez com você aqui, felizes da vida, hein? Em 100,7, no melhor mix do Brasil. Começando mais uma edição pra você do programa 18 horas. Vamos juntos, hein? Com toda a equipe de jornalismo da Mix, a equipe de jornalismo que produz o 18 horas, levando a notícia pra você até às 7 da noite, nessa quarta-feira. Karime Leão, eu, Carlos Júnior e o grande Ari Guedes ali, o DJ Karime Leão. DJ Ari Guedes. Ali nos comandos, nos botões, operando ali os 18 horas. Tudo bem, Karime? Boa noite. Tudo lindo, tudo ótimo e maravilhoso. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Valeu. Boa noite pra galera do aplicativo Mano e a participação que é muito, muito bacana pra gente. Valeuzaço. Mandar um alô pro pessoal do Uber. Karime, eu tô pegando Uber agora esses dias que eu tô meio sem carro, então, e o 99. Esse pessoal táxis, essas pessoas são muito interessantes, muito bacanas e estão sempre nos dando carona aí. Valeu, pessoal. É muito interessante. Sim, eles dão audiência, estão sempre escutando a gente. É uma carona que rola uma babinha, né? Uma carona assim que a gente remunera, mas é... Não, mas eles dão carona às ondas da rádio também. Eles escutam a nossa programação, estão sempre escutando a gente. Caramba, falando em babinha, falando em grana, você sabia que, né, tá rolando aí uma nova nota, uma nova cédula. O Banco Central me informou nesta quarta-feira, né, hoje, dia 29, que o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, aprovou o lançamento, olha aí, da cédula de R$200, Carimilhão. R$200 que terá como personagem o Lobo Guará. Pois é, né, Carlão? E de acordo com a instituição, a nova cédula deverá entrar em circulação no final de agosto agora, viu? E a previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$200 em 2020 ainda, esse ano, tá? É a primeira vez em 18 anos que o real ganha uma cédula de novo valor. O anúncio do lançamento da nova nota provocou vários memes nas redes sociais. É claro que o brasileiro adora meme, né? Não vai passar batido. O que eu achei muito fofo foi que eles queriam, a galera tá querendo alternativa a esse bicho, né? Ao invés do Lobo Guará, colocar o vira-lata cor de caramelo. Vira-lata caramelo, que é uma instituição brasileira, né? Que todo vira-lata que se preze tem que ser caramelo. Rasga-saco, vira-lata, esse é o personagem. E a cor oficial é caramelo, gente. Karime, vamos combinar. Continuando falando em dinheiro aí, agora sim, agora só que nós vamos falar de 4 milhões de reais. São as joias do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, né, Karime? Essas histórias, elas vivem indo e voltando e indo. Bom, essas joias foram a leilão nesta quarta-feira, parte de um tesouro avaliado aí em quase 4 milhões de reais. É o ex-governador lá do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi a leilão e a fortuna estava escondida onde? Na Suíça, e foi repatriada em março e tá aí a leilão. Pois é, as pedras e os metais preciosos foram recuperados num cofre de uma empresa que faz a guarda de valores em Genebra, na Suíça, depois de 3 anos de investigação do Ministério Público Federal. De acordo com o órgão, os bens foram comprados, olha só, com dinheiro de origem legal, mas de forma ilícita, ilegal. Ilegal. É ilegal, e foi a compra feita nas maracutaias de forma lícita. Tem até, inclusive, nota fiscal. As peças foram repatriadas em março deste ano, numa operação conjunta entre autoridades do Brasil e autoridades lá da Suíça. E desde março, o material está sob custódia da Caixa Econômica Federal. É isso aí, Carlão. E nessa primeira etapa, ficaram à disposição para serem leiloadas 5 barras de ouro de 24 quilates e 15 diamantes com certificação do Instituto Gemológico da América, que é um documento que atesta o valor e a qualidade das pedras preciosas, como o alto teor de pureza, lapidação e quilatagem. Realmente, Karime, só para nós termos aí uma ideia, né, desse tesouro aí, né? Um dos diamantes do leilão possui mais de 4 quilates e está avaliado em mais de R$300 mil. Realmente é uma pedra, né? A pedra é considerada uma raridade de altíssimo valor. E cada barra de ouro
está em torno de 24 quilates, avaliada em R$184 mil. O dinheiro arrecadado foi aí de R$4.600.000 e vai ser destinado para o Fundo Penitenciário Nacional, de acordo com o próprio Ministério da Justiça. É isso, porque o leilão rolou durante o dia de hoje, né? Só pra gente lembrar, então, dessa história, porque essa fortuna que precisou ser repatriada depois de 3 anos de investigação, é o seguinte, pra gente lembrar. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, ele foi preso em 2016 durante a Operação Calicut, que foi um desdobramento da Lava Jato, entendeu? Então, pois é. Ele já foi condenado em 13 dos 31 processos que responde pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. As penas somadas chegam a 281 anos. Bom, e Cabral, ele é apenas um, dos 5 ex-governadores do estado do Rio de Janeiro que foram presos nos últimos 3 anos. Além de Sérgio Cabral, a lista inclui Luiz Fernando, que é o famoso Pezão, Moreira Franco, Antony Garotinho e Rosinha Garotinho. Bom, lembrando então, que o atual governador do estado do Rio, Wilson Witzel, do PSC, está passando por um processo de impeachment, da mesma forma que o colega de partido, o governador aqui do Amazonas, Wilson Lima, que também passa por um processo de impeachment contra ele na Assembleia Legislativa do Amazonas. Então, 6h07 em Manaus. Muito boa noite mais uma vez para você em 100,7. Estamos começando mais uma edição para você, do 18 horas, aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha, falando aí sobre impeachment, já está praticamente certo que a comissão especial do impeachment contra o governador Wilson Lima e também do vice Carlos Almeida Filho deve votar, Olha aí, vai votar o parecer do relator do processo, o deputado Francisco Gomes, nesta sexta-feira, dia 31 de julho. Pelo menos esta, é a expectativa de deputados da base governista. Pois é, e nesse caso, tudo indica que uma pizza muito grande está sendo preparada e vai ser servida nesta sexta-feira, queridos ouvintes. Calabresa. 18 horas. Exatamente. Até os deputados de oposição reconhecem que a possibilidade do governador e do vice serem impeachmentados é praticamente zero. Isso porque a base de apoio do governo simplesmente domina a comissão e tem votos mais do que suficiente para arquivar, direto aí o processo, direto para a gaveta de impedimento do governador e do vice. Não interessa, com certeza, para os deputados governistas a gravidade e também a materialidade das denúncias. Pois é, Carlão, a base tem maioria e vai prevalecer a vontade da maioria parlamentar, ignorando a manifestação da população que quer sim o Wilson Lima fora do governo do Amazonas. E a repórter Cíntia Blink tem mais detalhes sobre esse processo de impeachment. Vamos conferir. A Comissão Especial do Impeachment, que analisa a denúncia contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho, deve votar nesta sexta-feira o relatório elaborado pelo deputado Dr. Gomes, do PSC, mesmo partido de Wilson Lima. Isso porque, conforme a assessoria do relator, a previsão é que o documento seja entregue à comissão na tarde desta quinta-feira, amanhã. E na sexta, os 17 deputados já poderão votar e emitir um parecer. Se essa previsão for cumprida, o deputado de oposição, Wilker Barreto, disse que vai pedir a nulidade da votação. Então, se isso se confirmar, eu irei pedir a nulidade da votação, porque nós temos decisões no plenário de que estava certo para o dia 3. Finalizado pela comissão, o parecer tanto pelo prosseguimento da denúncia quanto pelo arquivamento vai ser publicado no Diário Oficial Eletrônico da Casa Legislativa e 48 horas depois será colocado em discussão e votado pelos 24 deputados que compõem a Assembleia. É o plenário quem vai dar a resposta final sobre o impeachment. Mas parece que não vai ter nenhuma surpresa. O deputado de oposição, Dermilson Chagas, já avisou que a denúncia será arquivada.
vão arquivar. Essa é a conclusão final. Inocentar um governo que cometeu várias irregularidades perante a população, que levou à morte milhares de pessoas. É a base do governo que tem seus interesses, que hoje tira a roupa do governo. Está bem claro, está público, está escancarado. Quem está pagando o preço é a população. A assessoria de Gomes revelou que ele poderia pedir mais uma semana de prazo. Na última segunda-feira, o parlamentar alertou do tempo curtíssimo que tem para analisar as mais de 1.000 páginas, somando as páginas das denúncias e das defesas. Mas o ritmo está acelerado e até agora o deputado relator não deu sinal de que vai pedir um tempo a mais. A pressa coincide com o retorno do ministro Francisco Falcão às atividades no Superior Tribunal de Justiça. É o ministro quem pode liberar a Polícia Federal de fazer novas operações. E segundo a coluna Radar da revista Veja, agosto promete mais apreensões e prisões no Amazonas e no Pará, como aconteceu durante o mês de junho. Cíntia Blink, para o 18 horas. Agora tem um detalhe nessa história, tá? E se for confirmado o arquivamento do processo de impeachment contra o governador Wilson Lima, isso vai ser uma grande frustração para a população do Amazonas, que sofreu com a incompetência, com os desmandos e com as irregularidades, principalmente na área da saúde. Lembrando que tivemos agora, durante a pandemia da Covid-19, mais de 3.200 mortes e muitas por falta de atendimento médico e falta de ventiladores pulmonares. O governador tem sim responsabilidade direta pelo colapso da saúde, que vitimou centenas e centenas de amazonenses. E por isso deveria sim ser responsabilizado política e criminalmente. Bom, e certamente os deputados não podem ignorar, que o governo está no centro de uma investigação do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal, acusado de comandar uma organização criminosa que roubou, Esta é a palavra, isso mesmo, roubou recursos da saúde em plena pandemia de coronavírus. Pelo que a gente percebe, tudo está sendo analisado a toque de caixa pelos deputados. A gente percebe também que há uma certa correria para julgar e arquivar o processo de impeachment o quanto antes. Querem livrar o governador antes que venha uma nova operação da Polícia Federal, que seria o desdobramento da Operação Sangria, que foi deflagrada em 31 de junho. E sem falar, o fato, que nós temos aí 8 deputados que aparecem numa lista apreendida pela Polícia Federal no gabinete do governador Wilson Lima com a indicação de 5%. Ontem, o Sindicato dos Médicos protocolou uma questão de ordem para afastar os deputados dessa lista da Assembleia Legislativa do Amazonas, que tem o nome, igual aos que aparecem na lista dos 5%. Hoje foi a vez do médico Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos, apresentar uma questão de ordem igual. O pedido deixou os deputados citados no documento tão contrariados que eles chamaram o médico Mário Viana de frustrado, burro e covarde durante a sessão plenária. A repórter Cíntia Blink tem todos os detalhes e traz pra gente agora. O que movimentou a Assembleia Legislativa do Amazonas nesta quarta-feira foi a nova questão de ordem do médico Mário Viana. No mesmo sentido do documento protocolado ontem pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas, a nova questão de ordem que chegou hoje à Assembleia quer que sejam impedidos de votar no processo do impeachment os deputados que têm o nome igual aos que estavam na lista dos 5%, encontrada pela Polícia Federal no gabinete do governador Wilson Lima durante a Operação Sangria. Na lista tem os nomes Joana, Roberto, Bessa, Maiara, Terezinha, Saulo, Abdala e Belão, segundo a Polícia Federal. Todos os nomes são semelhantes ao de parlamentares da base do governo. Desses, apenas 2 não estão na comissão do impeachment, mas estão no plenário, que dá o voto final para o futuro da denúncia na Casa Legislativa. Quer dizer, é o plenário quem diz se o impeachment continua ou é arquivado. Se aquela história sobre a orelha esquentar quando falam mal de alguém for real, a do médico pegou fogo pela manhã. Os deputados que têm o nome igual aos que constam na lista dos 5% chamaram Mário Viana de frustrado, covarde e burro. Não é o doutor Mário Viana que, me desculpem, eu vou até me ausentar de falar desse cidadão, porque é um médico que, ao meu ver, é frustrado, que nem dentro da carreira médica conseguiu o alcance do destaque
Disse a deputada Maiara Pinheiro quando usou a palavra para esclarecer que ela não responde a qualquer inquérito até agora. E por isso, ela entende que pode sim votar no processo de impeachment. Já Carlinhos Bessa, também no grupo dos 5%, pediu para que a história dele seja respeitada. Eu fazia uma refeição por dia. E essa refeição era esperando um colega meu, dono de uma cozinha industrial no distrito, trazer uma quentinha 4 horas da tarde para mim fazer a única refeição do dia, porque eu não tinha dinheiro para comer. Eu tenho honra na minha cidade. Eu construí meu nome com trabalho. Eu tenho história de vida para um covarde vir sacanear com meu nome, fazer política com meu nome. Já a líder do governo, deputada Joana Dark, que também tem o nome igual ao que aparece na famigerada lista, disse que não recebeu propina. Com relação a essa suposta lista de 5%, que eu tenho certeza que todos os meus amigos, colegas deputados e deputadas, não recebemos nada. Não temos nada a ver com propina. Aquela lista é uma lista como tem tantas outras listas, como tem as visitas e as reuniões na sede do governo. E as pessoas vazaram isso para tentar pressionar os deputados e colocar uma pecha que não existe. Quem concluiu a rodada de ataques ao médico foi o deputado Saulo Viana. Tanto quem pediu para fazer como quem assinou é um burro de pedir uma questão de ordem nessa situação. Se quiser pedir questão de ordem, se candidato a deputado, ganha eleição e venha para cá para pedir questão de ordem para poder fazer isso. A reportagem tentou entrar em contato com o médico Mário Viana para saber o que ele achou das manifestações dos parlamentares, mas não obtivemos retorno. Quanto à legalidade da ordem do dia apresentada tanto pelo médico quanto pelo CIMEAN, estão sob análise da Procuradoria da Casa Legislativa. Cíntia Blink para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Propaganda do governo para a área de saúde é mentirosa. Isso de acordo com o Sindicato dos Médicos do Amazonas. Segundo a entidade, nada mudou na saúde. O único legado que fica da pandemia é o rombo nos cofres públicos. Lembrando que só com publicidade o governo bateu recorde de gastos e é o que mostra a repórter Odineia Araújo. O governo Wilson Lima bateu recorde histórico de gastos com propaganda no Amazonas e pode fechar o ano com 160 milhões de reais gastos com publicidade, se for mantida a média mensal de empenhos, que é de 13 milhões e meio de reais, de acordo com o portal da Transparência do Estado. Até terça-feira, o governo já havia empenhado mais de 95 milhões de reais somente com propaganda, quase 27 milhões a mais de tudo que pagou no ano passado e 39 milhões a mais do que tudo que foi pago em 2018. Em meio à pandemia, então, o governo do estado usa a propaganda para dizer que a saúde do estado está melhor e que hoje o Amazonas tem um legado. Mas para o Sindicato dos Médicos do Amazonas, nada disso é real. O sindicato publicou nota para contestar a propaganda do governo. A diretora do CIMEAN, Patrícia Sichar, explica. A propaganda que o governo tem feito, que a saúde está tudo bem, que a saúde está melhor, infelizmente não condiz com a realidade. Nós temos os hospitais como Francisca Mendes, onde não estão sendo conseguidas ser realizadas as cirurgias cardíacas. Nós tivemos há 2-3 semanas atrás o irmão de uma diretora do sindicato que faleceu por não haver material e não poder ter feito essa cirurgia cardíaca. Na nota, o CIMEAN lembra que a propaganda do governo faz parecer que não tem mais trabalhador da saúde com salário atrasado, não tem pacientes na fila da morte por falta de insumos e gestão, mas os problemas da saúde, segundo a líder sindical, continuam em todas as unidades. Nós temos, por exemplo, Adriano Jorge, a fila de espera de uma prótese de quadril há mais de 1 ano e meio. O CISREG superlotado, que você não consegue marcar um simples ultrassom, que tem meses de espera. E filas de especialistas há meses, como ortopedia, neurologia, entre outros. Fora a falta de materiais no dia a dia, nos SPAs, nos prontos-socorros, né? Então, cadê a melhoria dessa saúde? Cadê o investimento?
Para o Simeão, o legado que fica da pandemia é o desfalque nos cofres públicos. A única coisa que a gente viu foi verba que veio para o Covid, mas cadê esse dinheiro? Apenas o hospital Delfina, que foi aberto os leitos, e o restante? Odinei Araújo para o 18 horas. Nós tentamos ouvir o governo do estado sobre a contestação do Sindicato dos Médicos do Amazonas, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. Karime, olha, o que a gente sempre fala por aqui, o tempo inteiro nós estamos levantando essa daí. Se esse governo tem alguma prioridade, algum tipo de prioridade, com certeza não é na área da saúde, ok? Então nós vamos ressaltar aqui os dados da reportagem da Odinei Araújo. Faltando 5 meses para acabar o ano, já é possível dizer que a gestão do governador Wilson Lima vai bater aí o recorde histórico do estado com gastos com publicidade e propaganda. Até a última terça-feira, a Secretaria de Comunicação já havia empenhado 95 milhões e 600 mil reais, o que representa 26 milhões e 900 mil reais a mais de tudo que pagou no ano passado. Pois é, e esse valor também é 39 milhões e 400 mil reais a mais de tudo que foi pago no ano de 2018. Os dados estão disponíveis no portal da Transparência do Estado, como explica a repórter Odinei Araújo. Ela explicou muito bem na reportagem dela. Os recursos são utilizados principalmente para pagar publicidade e propaganda em TVs, rádios, jornais e também pequenos sites que ficam obrigados a publicar informações do que a favor do governo e contra os seus adversários políticos, é claro. E mantida, né, a média mensal de empenhos de 13 milhões e 500 mil reais, o total de gastos da gestão com publicidade e propaganda apenas pela Secretaria de Comunicação pode passar de 160 milhões de reais em 12 meses, o que seria o maior valor já registrado na história da administração do estado do Amazonas. Os 95 milhões e 600 mil reais empenhados para gastos com propaganda até julho significam 42% de tudo que o governo pagou este ano na conta da Covid-19, que inclui todos os gastos na saúde com a pandemia, um total de 227 milhões e 700 mil reais. Só com propaganda contra a pandemia, a Secretaria de Comunicação empenhou 32 milhões e 500 mil reais. Mas é muito dinheiro para tão pouco resultado até agora, com certeza. Até porque o governo Wilson Lima está sendo aí pessimamente avaliado. E segundo pesquisas divulgadas, o governador é recordista de rejeição. Milhões e milhões de reais literalmente jogados fora. 18 horas. E o Amazonas completou 24 dias sem um secretário efetivo à frente da Secretaria de Saúde, hein? Quem nos traz os detalhes é a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas completa hoje exatos 24 dias sem um titular à frente da Secretaria de Estado de Saúde. O secretário executivo da pasta, Marcelo Campelo, assumiu interinamente a secretaria no último dia 6 de julho, após a saída da titular Simone Papai ser exonerada. Ela foi presa durante a Operação Sangria, deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, que investiga o superfaturamento na compra de respiradores durante a pandemia do novo coronavírus aqui no estado. Simone Papais assumiu a Suzan em março deste ano. Ela passou a ocupar o cargo no lugar do então secretário Rodrigo Tobias, que foi exonerado pelo governador Wilson Lima. A troca na gestão da pasta aconteceu em meio ao colapso do sistema público de saúde do Amazonas, que inclusive virou destaque na imprensa internacional por ser o primeiro estado do país a ter o sistema de saúde colapsado. 2 meses depois de assumir a pasta, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas recomendou que a secretária de Saúde fosse afastada do cargo após detectar um suposto sobrepreço na compra dos respiradores. O governo do Amazonas recorreu. Foi aí que a secretária passou a ser investigada e foi presa pela Polícia Federal no final do mês de junho por suspeita de envolvimento em um esquema de compra
compra de respiradores durante a Operação Sangria, que teve como alvo também o governador Wilson Lima. Simone Papais deixou o sistema prisional do estado após cumprir prisão temporária de 5 dias. Papais e a secretária de Comunicação, Daniela Sayag, foram exoneradas dos cargos pelo governador Wilson Lima no último dia 6 de julho. Foi aí que o secretário executivo da Suzam, Marcelos Campelo, assumiu interinamente a secretaria. Nesta terça-feira, por meio de nota, a secretaria informou que o secretário executivo da pasta, Marcelos Campelo, segue como secretário de Estado de Saúde interino e ainda não há previsão para a escolha do novo titular para a pasta. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Agora 6 horas e 25 minutos, vamos conferir os comentários da nossa colunista Nafisse Bacri Valois. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. Em meio às denúncias que se avolumaram e que agora são sustentadas por depoimento de servidores da saúde e de empresários que participaram de contratações fraudulentas, estamos caminhando para a apresentação, leitura e votação do relatório de admissibilidade ou não do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. Mas tudo indica que a Assembleia Legislativa do Estado entrará para a história negando a punição que é devida ao senhor Lima e ao seu vice e admitindo o ilícito como lícito, porque permitiu que 8 parlamentares que constam em uma famosa lista apreendida pela Polícia Federal, com os seus nomes ligados a percentuais e com indícios de favorecimento, fizessem parte da comissão especial processante. E do grupo desses 8 deputados com nomes ligados a estes percentuais, nenhum arguiu suspeição ou se ausentou da comissão como manda os princípios gerais do direito, legitimando então o sindicato que apresentou a denúncia a apresentar também um pedido de exclusão desses parlamentares suspeitos. E nesse jogo de inversão de valores, nós teremos que assistir à leitura de um parecer do relator, cujo nome consta da famosa lista, e a sua decisão pelo arquivamento da denúncia, apoiado pela maioria dos membros da comissão, que de especial nada possui. E entre perplexos e indignados, nós ouviremos aquela senhora, cujo nome também consta da lista do senhor Lima, determinar o arquivamento da denúncia. Tudo isso se o sindicato não recorrer ao judiciário, mas se recorrer, nós veremos que nem tudo está perdido. Eu sou Nafisse Bacri Valois e desejo a todos uma boa noite. 18 horas. 6 horas 27 minutos em Manaus. Boa noite, né? Nafisse Bacri Valois, lá, grande. Agora nós vamos começando a primeira da playlist de hoje. O grupo Little Mix retorna com um novo single, hein? É Holiday. A faixa já está nas plataformas digitais e tudo mais. Exato, Carlão. E é o segundo single que vai fazer parte do próximo disco do Little Mix. Então vamos de música, vamos de Holiday. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas 31 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7, para você na sintonia certa. Abrimos assim já a playlist de hoje em Little Mix, a música Holiday no melhor mix do Brasil. Entrevista do dia. E os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus estão com o pé na estrada, né? On the road, iniciando aí os contatos com os eleitores já. E muitos estão trocando os pés pelas mãos e cometendo irregularidades, fazendo o que não é permitido pela lei eleitoral. Cuidado! E quem está de olho nos passos desses políticos é o Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2, que agrega várias entidades da sociedade civil para conscientizar o eleitor sobre a importância do voto, hein? Atuar no processo de fiscalização na campanha e buscar compromissos dos candidatos com a ética na política. E um dos integrantes do Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2, Inácio Guedes Borges, especialista em políticas públicas e atual presidente do Conselho Regional de Administração, está aqui com a gente para conversar aqui no programa 18 horas. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix, participando aqui do programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite.
Boa noite, Caribe. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes. E o pessoal da web que nos acompanha também, né? Já recebi mensagem de Itacoatiara, Parintins, que estão nos acompanhando pelo aplicativo da rádio. Que maravilha, que bom. Então, o comitê já denunciou para o Ministério Público Eleitoral condutas vedadas de vários pré-candidatos. Parece que o pessoal começou realmente querendo manter as práticas ilegais, como abuso de poder público e a utilização da máquina pública para conquistar votos. É um hábito antigo, não é, presidente? É um hábito, infelizmente, antigo, e eles pensam que o mundo não mudou. O mundo mudou, a sociedade se modernizou, os veículos de comunicação ganharam muito mais autonomia e a sociedade passou a utilizar dos meios de comunicação, do smartphone principalmente, para saber o que está acontecendo e, quando não concorda, quando está errado mesmo, fazer a denúncia. Às vezes faz a denúncia para um colega que fala para o outro e acaba caindo aqui nos veículos de comunicação, e o movimento de combate ao crime eleitoral e Caixa 2 está sempre atento. Presidente, falando aí nessa evolução toda tecnológica, e o comitê, ele já tem uma estrutura já voltada para isso, ou ele depende única e exclusivamente de denúncias anônimas ou... O comitê, ele é formado por várias entidades. Vale destacar aqui a Caritas, a Arquidiocesana de Manaus, a OAB, o Conselho Regional de Administração do Amazonas, que eu represento, o Corecon, a quem eu mando um abraço especial ao presidente Mourão Júnior, que está nos acompanhando também, e outros conselhos profissionais. Então, todos esses conselhos profissionais, eles têm a sua estrutura à disposição do comitê. Então, qualquer conselho profissional, membro do comitê, o sindicato dos jornalistas, são os polos de atração dessas denúncias. E também, lógico, o dispositivo que o comitê tem são os telefones de contato, os e-mails. Isso tudo são os polos de atração das denúncias. Importante destacar aqui que nós recebemos 23 denúncias na eleição suplementar. Passou para 90 denúncias na eleição anterior ao governo do estado. E dessas, 33% se transformaram em ações. Porque nós temos que também filtrar. Não é que chegou uma denúncia, nós logo apresentamos aos órgãos competentes. Não, fazemos o filtro e aí, quando há o que chama-se de admissibilidade, nós encaminhamos para o TRE, encaminhamos para o Ministério Público Eleitoral para que tenha o devido encaminhamento. Bom, dessas denúncias, com certeza deve ter no meio aí a história da compra de votos. Ainda é uma realidade? A gente está longe de ver que essa prática, né, de ver extinta essa prática durante as eleições no Brasil? O comitê tem um papel muito importante e é decisivo, que é o seguinte: só há compra de votos, só alguém comprando votos se tem alguém interessado em vender. Então nós partimos da premissa que, primeiro, vamos sensibilizar a sociedade que comprar voto, vender seu voto é um péssimo negócio. E mostrar para quem quer comprar o voto que é pior ainda, porque ele se torna, se pego, e que já pegamos alguns, ele se torna inelegível, perde o seu direito político por um período e, o pior de tudo, a sociedade paga muito caro por isso depois que esse que comprou o voto vai ser eleito e assume um cargo executivo ou legislativo. Infelizmente, respondendo objetivamente a tua pergunta, isso se perpetua. Agora, bem menos. Eu posso te assegurar que bem menos na capital. Mas como o comitê é estadual e eu tenho alguma vivência no interior do estado do Amazonas, lá é gritante essa situação. Então é por isso que o comitê também está se espraiando para os municípios polos, para tentar sensibilizar a sociedade e coibir essa prática lesiva, danosa para a sociedade. Presidente, nós já estamos aí com 10 anos, né, da lei da ficha limpa. Isso, 10 anos. Nós tivemos algum progresso desde a instituição desta lei? Carlão, tua pergunta é muito oportuna, porque eu participei na quarta-feira passada de um debate nacional do movimento, que estava presente o ministro Fachin, do Tribunal do TSE, e também outros ministros do Tribunal Regional Eleitoral. E ficou claro o seguinte: o Ministério Público Eleitoral ficou preocupado porque apareceram na eleição anterior cerca de 50 denúncias e na última eleição 12. Ele disse: alguma coisa está errada. O que houve? E ele foi investigar mais a fundo, e os próprios partidos, sabendo que a lei da ficha limpa está em vigor e a sociedade está cada vez mais ativa a isso,
E os próprios partidos já eliminavam aqueles políticos, aqueles candidatos que tinham um histórico lesivo e que seriam fatalmente... Um filtro já antecipado. Exatamente. Né? Então, os partidos também já têm essa consciência. Estão acreditando que a lei da ficha limpa está valendo e ela pega. Essa pegou. É boa, né? Boa. Agora, o assunto em pauta também são as fake news, né? O que é possível fazer para evitar essas fake news que influenciam e muito numa eleição? Essa é a pergunta do milhão. Quem tiver a resposta, ofereça ao ministro Fux, ofereça à ministra Rosa Weber, que eles aceitam de bom grado. Mas enquanto isso, nós do comitê temos uma parceria com o Instituto Lupa, que é o instituto o melhor da América Latina, recebeu prêmios mundiais sobre a checagem de notícia. Então, nós somos referência da checagem de notícia. O Instituto Lupa fez aqui em Manaus, no mês de, salvo engano, no mês de maio, um trabalho muito grande sobre isso, trouxe os dirigentes de partido, trouxe as pessoas que lidam com os partidos, com os candidatos, para entender o quão perigoso é a fake news, as notícias falsas, e mostrou também para a sociedade, para os formadores de opinião, a imprensa foi convidada, dizer, olha, checa, como é que você faz essa checagem? Desta forma, hein? E colocou todos os mecanismos. E são dados alarmantes. Eu não tinha noção de como isso influencia as eleições e como isso influencia o posicionamento da sociedade. E isso, o comitê tem a honra de dizer que participa ativamente dessa checagem de notícias, e qualquer dúvida, o comitê está à disposição, como o Instituto Lupa, que é quem trabalha isso nacionalmente. Presidente, nós estamos aí às portas da eleição municipal, né? E falando de campanha eleitoral. Quais são as principais proibições? O que um candidato não deve fazer na campanha dele? Carlão, até o momento não tem nenhum candidato. Esse é o fato. O que nós temos são pré-candidatos. Então, qualquer cidadão que aparecer agora como candidato, ele já é aí um erro crasso na sua informação. Ele é pré-candidato. Só passa a ser candidato após as convenções partidárias. Então você já viu aí surgindo várias pessoas apresentando propostas, impulsionando em Facebook, participando de debate em rádio, participando de associação, em reuniões de associações. Isso pode, porque ele está ali exercendo um direito de cidadão. Ele não pode, ele pode dizer que ele é pré-candidato. O que ele não pode? Dizer que ele é candidato, ele não pode pedir voto diretamente, ele não pode dizer que ele já é o candidato e que ele vai fazer e vai acontecer, e nem publicar nas redes sociais, nem no grupo de amigos que ele é candidato. Sim. Isso ele não pode. Essa é uma vedação clara. E se ele fizer isso, nesse período de pré-candidato, ele já está inviabilizando a candidatura dele. Por outro lado, Carlão e Karine, quando você tem aí um vereador que já está atuando e ele passa a usar a tribuna e dizer que fez isso, que fez aquilo e que o nome dele já está para o próximo pleito, aí já é o abuso do poder político. Aí cai naquilo que você falou. Um outro candidato, aliás, um outro vereador que já está aqui na legislatura, terceiro, quarto mandato, até mesmo do primeiro, vai a determinada associação e começa a distribuir máscaras. Pegaram o Covid, temos que proteger a sociedade, que isso é muito importante, distribuir máscaras. E nessa máscara está o nomezinho dele lá. Abuso do poder econômico. Uso da máquina já, Exatamente. Ele não pode fazer isso. É humanitário distribuir máscaras. O Carlão pode distribuir quantas ele quiser. Mas se ele botar lá Carlão 2020, já queimou o filme dele e ele já inviabilizado. Já caracteriza. Agora, 6h41, estamos conversando com o presidente do Conselho Regional de Administração, Inácio Guedes Borges, que é integrante do Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2. Nós estávamos falando aqui, o senhor mencionou a atitude cada vez mais ativa do cidadão denunciando várias situações. Como é que o senhor acha que esse cidadão pode contribuir para que tenhamos uma eleição mais limpa, sem compra de votos e respeitando todas essas regras democráticas? O primeiro passo é o cidadão acreditar que ele é o agente transformador das mudanças.
Conversando com um grupo de pessoas, eu participo como estou presidente do CRA, eu viajo a alguns estados e lá encontro com os presidentes de outros estados. Aí alguém dizia lá no grupo, poxa, se todos os prefeitos do Brasil fossem igual ao prefeito de Colatina, porque ele é um exemplo, ele é humilde, ele bota a máquina para funcionar, ele está sempre... Aí eu disse, poxa, ele realmente é um bom exemplo, mas eu gostaria mesmo que todos os eleitores do Brasil fossem iguais aos eleitores de Colatina. Porque não era só esse candidato em Colatina. Não acompanhei a eleição, mas tenho certeza que não tinha um só candidato. Mas o que determinou a população a votar naquele candidato foi a história de vida dele, as promessas, as propostas que ele fez e que agora está executando. Possivelmente, ele se candidatar, vai ser reeleito. Porque ele disse uma coisa e está cumprindo. Isso nem sempre acontece. Então, a sensibilização, a conscientização política do cidadão é fundamental para que nós tenhamos uma Manaus melhor, um Amazonas mais competente e um Brasil mudado. Então, aos poucos, se você for analisar a história política, nós tivemos um grande avanço na última década. Então, nós conseguimos tirar um governador que foi preso e veio um outro que também não deu muito certo. E aí, se não sai, seria saído, porque as coisas estavam desandando. Eleição suplementar, isso foi uma conversa que eu tive com o ministro Fachin na audiência que nós tivemos, que o comitê teve. Ministro, como é que o senhor entende que um governador foi eleito para 4 anos, faltando pouco menos de 1 ano, há uma eleição suplementar, que depois vem um outro governador? O senhor entende quanto custo disso é para a sociedade? Quanto custo disso é para o Tribunal Eleitoral? Ele disse, isso teremos que mudar. E o MCCE já fez uma proposta. Então, nós só teremos aí uma eleição mais limpa, uma eleição mais organizada e o resultado. Nós temos que falar muito em resultado. Eu não posso pensar que eu vou ter um bolo diferente se eu uso sempre os mesmos ingredientes e sigo sempre a mesma receita. E nós, do MCCE, estamos fazendo isso. Estamos mudando os ingredientes, mudando a forma de fazer o bolo para que ele cresça e todos possam, sim, ter uma sociedade melhor. Presidente, seguindo essa linha do seu raciocínio aí, os eleitores estão meio decepcionados aí com os seus governantes. O senhor acha que o voto de protesto, ele vai ser significativo nessas eleições? O voto branco, o voto nulo, o voto de protesto, ele vai ter alguma significância ou o senhor acha que o eleitor, ele vai votar mais consciente ou com mais certeza? Infelizmente, o voto de protesto, para aqueles eleitores que não acompanham a evolução da sociedade, ainda é a única forma que eles têm de se manifestar descontentes. Mas isso é um trabalho de vocês aqui da Mix, nesse programa 18 horas, de todos os demais programas, é mostrar que fazer esse tipo de protesto não resolve o problema. Ao contrário, você posterga esse problema para que outro venha e se aproveite disso. Infelizmente, o protesto deve ser, mas não nas urnas, deve ser olhando para o candidato e dizendo, olha, o senhor não cumpriu, o senhor tem processo, o senhor não é legal, o senhor não quer o senhor, pronto. Ah, mas eu te dou aqui alguma coisa. Não, então pega isso e dê para sua família e eu não quero mais papo com a senhora. Essa parte do protesto, ele tem que acontecer, mas não dessa forma, votando no mais ruim, porque ninguém resolve nada mesmo, então vou votar no pior. Não. Seria o voto consciente. Tem que ser o voto consciente. É nisso que nós trabalhamos, é nisso que nós conclamamos a sociedade, conclamamos os meios de comunicação, os formadores de opinião para o voto consciente. Agora, você não vai ouvir nenhum membro do comitê fazendo uma ideologia a candidato A ou candidato B. Isso não. Nós somos, sim, votos conscientes pelo Brasil, pelo Amazonas e por Manaus. Para que a pessoa analise de fato a proposta de governo daquele candidato. Exatamente. Que ela concorde. Correto. E depois fiscalizar, não é? Isso é constante. Tá, ok. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Obrigada por abrir um espaço na sua agenda para vir aqui conversar com a gente. Conversamos com o presidente do Conselho Regional de Administração, Inácio Guedes Borges, que é integrante do Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa 2. Eu que agradeço em nome do comitê, ao coordenador Santiago e demais membros. O comitê está sempre atuante, então qualquer dúvida, faça contato, procure nas redes sociais que nós estamos aí à disposição da sociedade. Obrigado a vocês. 6h47, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha aí, fechando o ano de 2019 com estilo produtor alemão Topic, ressurgiu lançando uma música com o enigmático produtor sueco que é o A7X. Exato, Break Me, que só poderia ser um grande sucesso agora em 2020. Então vamos para a segunda da playlist de hoje, aqui do 18 horas, Break Me. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 50 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Foi a segunda da playlist em Topic e A7X, a música Breaking Me. Mix. Bom, vamos saber a previsão do tempo, hein? Para hoje. Hoje é quarta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão de hoje à noite é que não vai ter chuva. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 0% e a umidade relativa do ar pode chegar a 74%. 6h51. Mix. Bom, e uma das histórias, que dominou as redes sociais nos últimos dias começou com um vídeo em que a moradora de rua Maria Solange, a Marina de Manaus, todo mundo assistiu, ela cantando, dançando, feliz da vida, Holiday da Muito Madonna. A diva do pop compartilhou e isso viralizou de uma forma muito bacana e positiva para a Marina de Manaus, não é, Carlão? Sim, a Marina de Manaus conseguiu então o seu grande sonho, Karime Leão, ser internada numa clínica de reabilitação para usuários de drogas. Madonna chegou inclusive a fazer outro post nas redes sociais agradecendo a ajuda, que deram para a Marina de Manaus, que virou celebridade assim, da noite para o dia. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes desta história que quebrou a internet. Vamos conferir. Depois da explosão do vídeo Holiday na semana passada, a vida de Maria Solange Paulino Amorim, mais conhecida em Manaus como Marina Silva, felizmente ganhou um novo capítulo. Após anos de luta contra a dependência química, a ex-moradora de rua já está em São Paulo e começou hoje o seu processo de reabilitação contra as drogas. A oportunidade de realizar esse sonho aconteceu por meio do projeto Parceiros Brilhantes, uma instituição sem fins lucrativos que está proporcionando essa mudança de vida a Maria. Maria é uma cearense que vive em Manaus desde 2009. Com uma vida marcada de perdas e traumas, Maria sonha em reencontrar o seu filho, que foi sequestrado no ano passado, no mesmo bar em que Maria aparece dançando no vídeo compartilhado pela diva do mundo pop Madonna. Sequestraram ele, chegaram uns caras encapuzados, colocaram ele dentro do carro e até hoje eu não tenho nem notícia, mas tenho sim dentro do meu coração a certeza, não a certeza, mas de que a minha esperança não morrerá nunca de encontrá-lo vivo. Depois de ter visto o vídeo nas redes sociais da rainha do mundo pop, Igor Brilhante, membro do projeto Parceiros Brilhantes, falou sobre o compromisso que a instituição assumiu em recuperar a alegria de viver da Maria. O nosso compromisso com a Maria é, primeiro, a total recuperação dela da dependência química. Ela já entrou na clínica hoje em São Paulo, já foi recebida pelos profissionais da clínica, está sendo atendida. Então nós demos o primeiro passo para isso, mas o nosso compromisso não para por aí. Além de já estar em São Paulo sendo atendida pela clínica de reabilitação, nós já conseguimos, através de uma parceria voluntária de uma clínica de referência do Brasil, eles se disponibilizaram a fazer todo o tratamento dentário dela. Foi uma ação maravilhosa dessa clínica e esse tratamento também já está encaminhado. Então nós já garantimos para ela tanto o tratamento da reabilitação da dependência química quanto o tratamento dentário. Após tudo isso, nós estamos preparando para a Maria uma vida que permita que ela fique longe das drogas. Os planos dos Parceiros Brilhantes não param por aí, não. Que ela tenha uma outra vida, uma vida diferente daquela que ela tinha. Isso inclui uma moradia adequada, um acompanhamento. Nós temos um plano de trazê-la para trabalhar conosco, inclui então um emprego e por aí vai.
Mona Lisa Lobo é voluntária no projeto e falou sobre a experiência que é fazer o bem. Ser um voluntário, um doador do Parceiros Brilhantes, é poder fazer parte da mudança de vida de alguém, e isso é muito gratificante. É você se sentir luz para o outro e ser iluminado também pela sensação de solidariedade que esse projeto nos traz. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público do Amazonas investiga a falta de cadeira de rodas. Isso mesmo, cadeira de rodas para deficientes físicos pobres em centro de reabilitação do estado. De acordo com a investigação, a lista de espera tem quase 100 pessoas. Os detalhes vamos conferir com Odinei Araújo. O Centro Especial de Reabilitação, o CER3 da Suzan, é alvo de investigação do Ministério Público do Amazonas. O órgão recebeu denúncias de que faltam cadeiras de rodas especiais a pessoas com deficiência física e que não têm nenhuma condição financeira para comprar o equipamento. O inquérito civil da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência apura a resolução de demanda reprimida no centro, mantido pela Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com as denúncias, pelo menos 95 pessoas precisam de uma cadeira de rodas no Centro Especial de Reabilitação. A direção do local informou ao Ministério Público que está aguardando a conclusão de processo licitatório para atender usuários cadastrados, mas não há previsão de atendimento. A promotoria solicitou informações da Suzan, mas não recebeu nenhuma informação. O Ministério Público também pediu informações à Comissão Geral de Licitação e à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Estado sobre a previsão de atendimento da demanda, mas também não obteve retorno. O promotor de justiça, Mirtil Fernandes do Vale, deu prazo de 30 dias para a Suzan prestar informações atualizadas acerca da lista de demanda reprimida e da lista de espera do centro. O governo do estado também deve informar sobre previsão do atendimento e o cronograma de entrega das cadeiras de rodas. Já a Sejusc deve informar em 30 dias a lista atualizada de demanda para obter cadeira de rodas na secretaria. De acordo com o Ministério Público, compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Tentamos ouvir o governo do estado sobre o assunto, mas até o fechamento da reportagem não recebemos resposta. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Bom, agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e no país com Karime Leão. E o Amazonas registrou nesta quarta-feira mais 975 casos da Covid-19, elevando para 99.093 o número de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus aqui no estado. Ou seja, muito provavelmente amanhã o Amazonas vai atingir a marca de 100 mil pessoas infectadas pela doença. E foram confirmadas ainda mais 10 mortes pela doença, 4 delas nas últimas 24 horas. O total de mortes no estado é de 3.246, desde que a pandemia começou em março. Por outro lado, já passa de 84 mil o número de pessoas que passaram pelo período de quarentena, aqueles 14 dias, e se recuperaram da doença. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira que o Brasil atingiu 2 marcas expressivas no cenário da pandemia da Covid-19. Com os registros das últimas 24 horas, o país agora tem 90.134 mortes e já somamos 2.553.265 casos confirmados da doença aqui no Brasil. Em números totais, as elevações registradas nesta quarta-feira representam um recorde para um único dia, com a ressalva de que a atualização acumulada 2 dias para o estado de São Paulo, que não informou os dados para o boletim desta terça-feira, ou seja, esses números podem ainda ser maiores, do que o atual. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje informamos que a gestão do governador Wilson Lima bateu todos os recordes históricos de gastos com propaganda no estado. A Secretaria de Comunicação já empenhou mais de 95 milhões de reais só nesses 7 primeiros meses deste ano.
A previsão é que este ano a gestão de Wilson Lima gaste mais 160 milhões de reais com propaganda. Os gastos de comunicação de um governo não são ruins por si próprios. Os governos precisam e devem informar o que é feito com os recursos públicos. Os anúncios devem ser feitos de forma transparente nas televisões, rádios, sites, internet, jornais, revistas, etc. Acontece que grande parte dos milhões que o governo gasta vai para pagar uma rede de calúnias, injúrias e difamação contra adversários do governador. Os órgãos de controle, principalmente a Justiça Eleitoral, estão de olho nesta esgotofera. Esgotofera paga com a dor e o dinheiro dos familiares e dos que morreram por falta de atendimento durante a pandemia de Covid-19. O lado bom é que, mesmo gastando milhões do contribuinte, o governo não conseguiu calar a imprensa que noticiou a Operação Sangria da Polícia Federal, por exemplo. Operação que apontou o governador como líder de uma organização criminosa. Organização criminosa que desvia dinheiro público em plena pandemia, momento em que a população mais precisa. 18 horas. 7-1, Carime Leão, finalizando mais uma edição do 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia, gente. Valeu, Zaço. Um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 amanhã, hein? A partir das 6 da tarde, a equipe do 18 horas com você novamente aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.